Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso podcast da página Taquarana News, nosso quarto episódio. Agradecer a todo mundo que está participando, comentando, se inscrevendo no canal, é muito importante a sua inscrição. Você também dá like, comentar no nosso chat e pega esse link, manda para os seus amigos. O nosso intuito é ouvir cada vez mais pessoas da sociedade taquaranense, conhecer histórias inspiradoras. O outro podcast foi um grande sucesso, eu não tenho dúvida que esse vai ser também. Antes de anunciar o nosso entrevistado de hoje, primeiro aqui falar sobre os nossos patrocinadores. Agradecer a JR Proteção Veicular, na pessoa do Ricardo e também da Valdeni. Agradecer a Farmácia Popular Comprando Certo, seu Emílio e Dona Carmelita, o Wilton também. Agradecer ao Vitor e à Flávia, através da Lupe Telecom e também a Alagoas Alto. Agora está correndo com a loja de carros, quer comprar um carro top de linha, tem que ir na Alagoas Alto. Então, um abraço para o Vitor e também para a Flávia, Lupe Telecom e Alagoas Alto. Pessoal, nosso quarto episódio. Hoje vamos conhecer uma pessoa que conheço bem, estudei com ele ali no ensino fundamental e também nas épocas de cursinho pré-vestibular. Um cara que vem dando muito orgulho à nossa terra, um grande profissional. Senhoras e senhores, vamos conhecer hoje o Dr. Pedro Rosa. Satisfação, viu, Pedro, receber você aqui no nosso podcast. Leonardo. Prazer imenso estar aqui compartilhando esse espaço com você e conhecendo um pouco mais dos seus projetos, da sua vida. Eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora por mais esse episódio. Pedro, você é um dos caras que eu estava aguardando receber, principalmente pelo que você vem desempenhando no seu trabalho. Hoje a gente quer conhecer também o Pedro por trás do jaleco. O Pedro Rosa, lá da época do ensino fundamental, na Divonete Cavalcante e nas outras escolas de Taquarana, conhecer o Pedro que andava no busão. E aí, esse ano, será que vai dar para passar em medicina, estudando no COC? Eu lembro bem disso aí. Da rotina que a gente vivia, né? Inclusive até mesmo no saudoso Santos Ferrari. Aquela escola que, sem sombra de dúvida, foi muito importante na formação de muitos taquaranenses. E ali foi uma escola de vivência não só para a questão acadêmica, mas para a questão de vida também, né? Conhecimento compartilhado. Tem professores que, de fato, fizeram com que a gente moldasse um pouco o pensamento e começasse a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente, né? Bacana demais. Vamos começar no início. E eu quero fazer uma pergunta que, por mais que seja fácil, ela representa muito. Quem é Pedro Rosa? É uma pergunta muitas vezes difícil da gente responder, porque enquanto pessoa a gente nunca para pensar de fato sobre a nossa essência. A gente encontra momentos de reflexão, mas para pensar de fato é difícil. Mas o Pedro é aquele cara de uma cidade interiorana, Taquarana, que ama, sem sombra de dúvida, essa terra, que é filho e ao mesmo tempo é pai. Sou filho da Sandra, do Eduardo, que sem sombra de dúvida moldaram o meu caráter e me ensinaram muita coisa nessa vida. Esposo da Maria Luísa, que também é médica, e pai da Maria Júlia, que é uma bênção em minha vida, uma pessoa que veio para mudar totalmente os conceitos que a gente tem no padrão. Leonardo, eu sou uma pessoa, cara, que eu gosto da calmaria do interior. Morei um tempo na capital, mas o interior sempre ganhou o meu coração. Aquela vida calma, tranquila, sem muito trânsito. Sou amante das fazendas, mas também sou amante de região praiana. Gosto de uma praia, apesar de ultimamente não ter tanto tempo assim para ir. Mas sou aquele cara tranquilo, não gosto muito de me envolver em confusões, mas procuro sempre estar na minha tranquilidade, na paz, que eu acho que o que a gente precisa para a vida mesmo é o sossego. Filho de quem? Da Sandra e do Eduardo e da cidade conhecida como Taquarana. Como é ser filho dessa terra maravilhosa, Taquarana? Cara, já andei um bocado por esse Brasil. Já conheci, sou amante de viagem, gosto de conhecer povos e culturas. E sem sombra de dúvida, quando a gente sai, a gente tenta ao máximo retornar, porque a terra que nos acolhe, a terra onde a gente vive, a gente nasce, nunca se compara para o melhor lugar que a gente for no mundo. Então, Taquarana é aquela cidade, que é uma cidade pequena, onde você tem tudo o necessário para sobreviver e onde você se sente abraçado, como se fosse um colo, um seio familiar. Agora vamos lá voltar ao ensino médio. Pedro está ali, ocioso, tentando descobrir a sua profissão e surge a ideia de ser médico. Quem foi que influenciou o Pedro? Foi o Pedro que certa vez acordou, mãe, pai, eu quero ser médico. Leonardo, eu tenho um primo hoje, que ele tem 5 anos de idade, que é um xodozinho, que é o Davi. Esses dias recentemente estava conversando com o Davi e disse: Davi,
É uma pergunta até um pouco precoce para ser feita a uma criança, mas eu fiz: Davi, o que é que você quer ser quando crescer? E Davi falou: quero ser Uber. Então, aí eu me recordei a minha época de infância. Eu morava ali na Praça Padre Cícero e antigamente ali tinha uma delegacia na frente. Então, eu tinha esse convívio direto com os policiais, delegado. E aí eu me lembro que quando eu era criança eu queria ser duas coisas. Queria ser policial e queria ser médico. E aí, com o tempo foi passando, eu vi que o meu intuito principal era ser médico. Essa questão de você poder se doar, de você poder proporcionar esperança às pessoas, foi o que me fez, o que me moldou a ser médico hoje. Pensei em sair um pouco desse ritmo, e aí onde é que vinham os castigos, e aí vem aquela rédea dizer: não, eu quero você ali, você tem que ser médico. Graças a Deus, nunca me deixou desistir, e hoje estamos nessa profissão que pretendo até o fim de minha vida continuar exercendo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da profissão, mas eu queria saber, Pedro, tem muita gente que está acompanhando, que está naquela fase de ensino médio, se preparando para seguir uma carreira no futuro. E como foi aquele período? Você terminou o ensino médio, entrou em um cursinho pré-vestibular. Como foi aquele período de preparação, os desafios? Muitas vezes a gente sai de uma escola pública, não tem uma certa estrutura. Você vai competir com alunos que estão em escolas que não pegaram greve, tem recursos a mais. Isso não quer dizer que quem é estudante de escola pública não consegue seus objetivos. Consegue sim, mas tem uma certa disparidade. Leonardo, é o seguinte: eu acredito que a maior dificuldade hoje de quem quer entrar na faculdade de medicina ou qualquer outro curso não seria basicamente a questão somente do ensino. Eu acho que o principal fator hoje é a questão psicológica. A gente trabalha muitas matérias dentro da escola, só que a gente deixa ser falho no quesito psicológico. O quadro de ansiedade, na tensão de passar, de gerar uma resposta, porque por mais que venha uma cobrança externa, no meu caso não teve, quero deixar bem claro, mas você próprio gera uma carga sobre você, você fica naquela cobrança, entendeu? O fato de ter vindo de uma escola pública, de uma escola estadual, não gerou, de certa forma, uma impossibilidade, gerou uma dificuldade. Mas quando a gente para avaliar direitinho, Taquarana tem diversos filhos que são fruto da escola pública. Temos hoje o doutor Tiago Costa, que é daquela região ali do sítio Olho d'Água, que é um cara que é ortopedista, está se destacando, e ele veio do Santos Ferraz, que é uma escola pública, que, por sinal, tem um quadro de professores de excelência. Eu não sei se você lembra, tem até um professor que ele instigou bastante a gente, que foi o Araújo Alves. Sim. O Araújo, ele puxa um Você é a segunda pessoa a citar o Araújo aqui nesse podcast. Porque teve no anterior, a Morgana também citou ele. E eu até mandei para ele: ó, Araújo, você está sendo referência, viu? Inclusive, a Morgana estudou comigo. Estudou comigo também. E assim, o Araújo, ele fez algo que ele, querendo ou não, gerou muito senso crítico dentro dos alunos, que era o famoso PDC. Isso. E aí ele gerava, a gente tem que pegar um tema histórico e trabalhar em cima como se fosse um TCC. Isso, aquilo, querendo ou não, ele força um aluno. Teve outra pessoa também, que foi o meu primo Igor. O Igor. Meu primo Igor foi meu professor de literatura. E aí eu me recordo perfeitamente. E dificilmente eu chegava a terminar um livro de literatura. E o Igor fez uma que, por medo, eu comecei a ler. O Igor, ele botou uma prova sobre o título A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, né? E aí ele deu 3 dias para a gente ler o livro, para fazer uma prova valendo 1 ponto. E o medo de ser falho ali e meus pais brigarem, gerou que eu começasse a ler o livro, e foi a partir daí que eu comecei a gostar de ler um pouco de literatura brasileira e diversos outros temas. Eu acho muito importante a sua fala, viu, Pedro, em ressaltar esses professores que foram tão importantes. Eu lembro da época do Araújo, e eu estava até comentando em casa também, porque muitas vezes a gente está ali na sala de aula e o professor tem esse papel importante. Olha, estude. Se você quer ter o seu carro, sua casa, quer mudar a sua família, o caminho mais correto é o estudo. Aquele que ninguém toma de você, o conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Leonardo? Hoje em dia tem determinadas coisas que, para você ter sucesso na vida, você necessita de um certo capital, precisa se capitalizar e tudo mais. Mas para quem não tem essa possibilidade de ter esse capital, o estudo é o caminho mais, digamos, menos oneroso. Não quer dizer que é o mais fácil, pelo contrário, às vezes se torna um dos mais difíceis, mas é o menos oneroso para você ter um certo sucesso na vida. Ô Pedro, analisando, a gente já falou dos cursinhos, pré-vestibular,
que foi importante para você na época, né? E qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a faculdade? A carga horária, que muitas vezes exigia bastante. Tinha momentos, Leonardo, que eu saía de casa às 6 da manhã e chegava perto de meia-noite. Então, aquilo dali, ele querendo ou não, lhe puxava um pouco para você ir dormir no outro dia e já estar de pé. E muitas das vezes, quando você chegava à meia-noite, você tinha que parar para estudar também, porque durante a faculdade você tinha pequenos lapsos de tempo para poder pôr em dia os assuntos da própria faculdade. Então, às vezes eu chegava em casa meia-noite e às vezes tinha que ir até 2 da manhã estudando. Então, sem sombra de dúvida alguma, esses foram um dos piores momentos. Mas, assim, tudo na nossa vida é fase. Então, aquilo ali tinha prazo da determinado assunto para iniciar e determinado prazo para acabar. Então, essa questão da carga horária, muitas das vezes pela qual o médico é submetido, é sem sombra de dúvidas uma das maiores dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, por entender essa carga horária, eu não tenho dúvida que tem determinadas situações que é necessário a gente passar ali dentro para poder ter digamos, uma postura, um conhecimento técnico em determinadas situações que são exigidas. Você é formado pela Uncisal, não é isso? Isso, formado pela Universidade Federal Central de Alagoas. Como foi aí estudar na Uncisal? Pai, foi uma das melhores experiências da minha vida. Quando eu passei na Uncisal, eu também havia passado aqui na UFAL de Arapiraca e umas semanas depois fui chamada na UFAL Maceió e ficou naquela dúvida, será que eu vou para a UFAL, fico na Uncisal? E aí, pelo convívio que eu tive dentro da própria universidade, eu optei pela Uncisal porque parece muito aquela escola de interior, onde todo mundo se conhece, onde os cursos eles se integram. Por exemplo, durante a faculdade de medicina eu tinha contato com fisioterapia, com terapia ocupacional, com o pessoal da enfermagem. Então, eu tinha uma noção não só da medicina, mas das outras áreas da saúde que muitas das vezes, em algumas faculdades, elas ficam um pouco isoladas e você não tem esse convívio. E, querendo ou não, o que facilitou também um pouco a minha estadia na faculdade foi a proximidade com os professores. Querendo ou não, os professores terminavam as aulas, eles ficavam ali, a gente ficava conversando, trocando um pouco de informação, de ideia, passavam orientações do dia a dia. Então, assim, sem sombra de dúvida, apesar das dificuldades da carga horária, é um lugar que eu me sentia em casa. Hoje você está fazendo residência, não é isso? Isso. Faço residência de ortopedia lá no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe, um hospital que é referência SUS, um dos que mais opera no Brasil quando se trata de SUS, e estou fazendo lá ortopedia. Ô Pedro, se você pudesse dar um conselho para aquele jovem que está em casa assistindo o podcast nesse momento, ele quer ser médico, qual o conselho que você daria? O conselho que eu daria, Leonardo, é tentar. Muitas das vezes a gente pode se considerar incapaz, mas tem uma teoria na minha cabeça que diz da seguinte forma: você comprar uma casa sem ter dinheiro parece loucura, mas se você não tentar, você nunca vai comprar. Então, sonhar é fácil, sonhar todo mundo pode sonhar, mas para você realizar esse sonho existe um percurso, esse percurso causa medo, e muitas das vezes o medo de tentar é o que faz a gente progredir. Então, sentar, estudar, ter foco na sua vida e tentar. Independente se der certo naquele momento ou não, mas sempre tentar. Quando você para analisar os grandes empresários do mundo, eles não foram aquelas pessoas que deram certo na primeira tentativa. Eles foram pessoas que, por incrível que pareça, quebraram, tentaram mais de 5, 10, 15, 20 vezes, mas eles conseguiram. A gente tem hoje uma referência médica no Brasil, que não vou citar nomes por questões éticas mesmo, e esse cara ele passou 4 anos tentando medicina. E hoje, querendo ou não, é referência. Então, se a primeira tentativa não der, não quer dizer que você vai ser um mau profissional ou que, por sinal, nunca vai dar certo. Muito pelo contrário, às vezes é uma questão de amadurecimento. Você acha que tem idade para ser médico? Nunca eu colocaria a idade como fator de empecilho. Eu tenho também outra teoria. Quando a gente acha que está velho demais para uma coisa, a gente sempre tem que pensar. Vamos supor, hoje eu tenho 32 anos e, digamos, eu quero tentar um novo projeto. Mas esse projeto vai levar 5 anos. Mas esses 5 anos vai passar independente de eu tentar ou não. Ele vai chegar, eles vão passar. Então, tentar sempre é válido. Pedro, agora falando um pouco mais sobre a escolha de medicina, ainda entrando nessas falas que a gente vem comentando sobre o início do curso, o decorrer, eu queria saber, algo até, eu acho que, não sei se seria fácil ou difícil, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer.
o que mais lhe encanta em medicina, em ser médico? O que mais me encanta dentro da medicina é a capacidade de ajudar. Você ouvir um obrigado, você ouvir um sorriso e devolver a esperança para uma pessoa que talvez já estivesse desenganado, é uma das melhores retribuições que você pode existir na vida. Tem pessoas que falam, que não são da área médica, que falam muito na retribuição financeira. Eu acredito, Leonardo, que o financeiro é uma consequência do seu trabalho. Você fazer aquilo que você gosta, você poder ajudar o outro, é a melhor coisa que existe, sem sombra de dúvida alguma. Não me arrependo, faria medicina novamente, passaria por tudo que passei, só pelas experiências que a gente vive dentro e fora do consultório. Outra questão também que eu queria perguntar a você, Pedro, é sobre qual a área que você mais se identifica na medicina. Você falou que está fazendo residência, foi uma escolha porque você queria realmente aquela área ou era o que tinha, ou o que estava sendo ofertado aqui? Olha, Léo, na faculdade inteira, a gente assim, quando a gente entra na faculdade de medicina, todo mundo assim, generalizando, mas ao mesmo tempo dizendo que há as exceções, que existem as exceções. Eu entrei querendo neurocirurgia. E aí, quando você vai vivenciando cada situação, você vê que aquilo não é para você. Aí depois cardiologia. Todo mundo que entra é neurocirurgia, neurologia, ou é cardiologia, ou cardiovascular, sempre as áreas que são consideradas nobres. E aí, com o passar do tempo, eu mudei minha escolha. Eu comecei a ver que o que eu tinha mais fascínio ali, que eu gostava mesmo, eram 3 áreas: a vascular, urologia e ortopedia. E no final eu vi que eu tinha uma maior capacidade técnica e uma adaptação para a própria ortopedia, e que foi o que, por fim, eu decidi escolher como subespecialidade. Pedro, tem algo assim marcante no início da sua carreira, uma consulta que você fez, ali você formado, Pedro, médico, hoje é o meu primeiro plantão. Tem algo assim que você se lembra? Não, isso vou levar para o resto da minha vida. Tem, Leonardo, porque é uma situação que é até um pouco triste. Isso me marcou. Na época eu namorava com a minha esposa, ela sabe todo esse momento que eu passei, que foi num dos primeiros plantões. Só abrindo uma observaçãozinha aqui, quando eu me formei, por incrível que pareça, essa questão de raízes que a gente falou de cidade, Sim. teve 2 lugares que eu comecei a trabalhar que estão relacionados intimamente com as minhas raízes. Taquarana, que é a terra onde eu pertenço, e Feira Grande. Pouca gente conhece, mas meu avô paterno, ele é natural de Feira Grande, do sítio Meio. Ficou órfão muito cedo, com 9 anos de idade, e foi para Taquarana, onde tinha 2 irmãs, essas 2 irmãs residiam lá, e ele foi morar lá. Então, esses foram os 2 lugares que eu comecei a trabalhar. E em um deles, eu presenciei uma cena que aquele dali me chamou muito a atenção e sempre fez me olhar de uma forma diferente para o meu paciente. Foi uma criança de 5 anos que foi levada até o pronto atendimento pela mãe por uma queixa de vômito. E a mãe não sabia dizer com precisão o que é que estava acontecendo, porque depois eu soube com o tempo que ela tinha problemas mentais e tudo mais. E essa criança chegou com queixa só de vômito. Inicialmente a gente medicou, deixou ela em observação, ela começou a evoluir para um quadro febril e depois começou a aparecer um monte de manchas, isso no rápido espaço de tempo. E quando eu comecei a perceber essas manchas, eu disse, esse menino pode estar com meningite. E aí, quando a gente fez alguns sinais específicos da própria propedêutica médica, comprovou-se que ele estava com irritação meníngea. A meninge é as camadas que revestem o cérebro e protegem. E aí ele estava com essa irritação, então corre ligeiro para o hospital de referência para a gente poder dar um suporte a uma criança de 5 anos de idade. E quando a gente chegou na porta do hospital, essa criança veio evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, isso me chocou bastante, porque assim, muitas das vezes as pessoas elas têm uma rotina de vida e uma falta de conhecimento que para a mãe naquele momento era algo normal. Só ele estava vomitando e a omissão de algumas informações, infelizmente, retardou o tratamento correto para aquela criança. E algo que eu queria que você falasse também, porque muitas das vezes as pessoas acham que ser médico não tem sentimento ou não sofre igual aos familiares, mas a gente sofre também, né? No caso, você enquanto médico, aquela situação quer resolver, quer tentar minimizar aquele impacto para ver aquela criança voltar para casa e tudo. E num momento como esse, Pedro, como você ficou após essa situação toda?
Leonardo, eu já ouvi diversas vezes algumas pessoas dizerem assim, vocês são médicos, vocês são preparados para não ter coração, não é isso? De forma nenhuma a gente é preparado na faculdade para saber como lidar. A gente, pelo contrário, a gente põe coração naquilo. Quando a gente atende alguém, a gente fica imaginando, poderia ser meu pai, poderia ser minha mãe, poderia ser minha filha, poderia ser alguém que eu amo, que eu gosto, entendeu? A medicina, querendo ou não, ela se torna um sacerdócio. A gente deixa quem a gente ama para cuidar do amor de outras pessoas. Ou seja, a gente sai do seu familiar para cuidar de outras pessoas que vão até uma unidade de saúde. E nesse quesito, a gente muitas das vezes não sabe como lidar com a perda, com a morte ou qualquer outra situação. Recentemente eu passei por uma situação que me deixou um pouquinho abatido. E olha que eu já tenho quase 5 anos de formado. E me deixou bastante abatido. Foi uma senhora que a gente estava acompanhando já fazia 60 dias, em leito hospitalar. E ela foi fazer a cirurgia dela. E como a gente passava todo dia nesses 60 dias, a gente acaba querendo não desenvolvendo um vínculo. Então o nome dela era Maria Luísa. Eu chamava ela de Luizinha. E ela gostava, e a gente ficava rindo e tudo mais. E Luizinha foi para uma cirurgia. Por ser uma paciente que ela necessitava de uns cuidados, o pós-operatório dela foi um TI. Então, todo dia eu passava lá para dar uma olhadinha como é que ela estava. E numa noite eu me despedi dela, a gente ficou rindo, me despedi dela, dei um cheirinho na testa dela e fui para casa. No outro dia, quando eu chego no hospital, que eu vejo a filha dela lá na cadeira sentada, eu digo, eita, bom dia, dona Luizinha vai sair hoje, né? Amanhã a gente dá alta para ela. E ela falou, doutor, ela faleceu. Aquilo dali me rasgou por dentro, sabe, Leonardo? Porque 2 dias antes, ela tinha dito para mim que queria sair comigo de mão dada na alta dela. Infelizmente, eu não pude sair com ela, pelas complicações que às vezes a vida dá. Não foi nenhum problema relacionado, foi com a cirurgia. Era uma paciente idosa que, durante a madrugada, desenvolveu um AVC. É muito triste. Pedro, diante de tantos problemas que vocês recebem no dia a dia, é importante também os médicos cuidar da saúde mental? Sem sombra de dúvida. Confesso para você, Leonardo, que nesses últimos meses eu tenho sido falho aí nesse ponto. Mas o acompanhamento com os colegas psicólogos é essencial para a gente aguentar a sobrecarga de trabalho. Sobrecarga em que sentido? Não só nesses momentos de luto, porque querendo ou não a gente também tem muitos momentos de alegria dentro da medicina. Mas assim, essa questão da pressão, porque hoje em dia as pessoas elas esqueceram que o médico ele é um ser humano. Esqueceram que o médico ele tem as suas necessidades, ele tem o seu cansaço físico. Elas acham que não, entendeu? Então, saber lidar com essa carga de trabalho e saber lidar com alguns problemas que surgem durante o ambiente de trabalho é essencial um acompanhamento psicológico, porque sem isso a gente acaba adoecendo também, porque médico também adoece. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Porque é tanto problema, tem que, como você falou, tem que ter um planejamento, tem que ter um acompanhamento para poder não absorver tudo, porque se termina quem era para cuidar dos pacientes acaba adoecendo, né? Oxe, sem sombra de dúvida, o que a gente vê hoje dentro dos estudos é que o médico, por exemplo, ele tem 5 vezes mais propensão a suicídio do que a população comum. Então a gente observa que algo está errado aí dentro. E quando a gente vai parar para ver, pontuar o que é que está ocasionando isso, a gente vê muitas das vezes a sobrecarga, a cobrança. E quando você pode até me perguntar, mas como assim sobrecarga? É porque médico dá muito plantão? Não é porque querendo ou não a gente lidar com vidas. A gente não faz um trabalho onde a gente pode desfazer e refazer novamente. Qualquer erro que a gente fizer, a gente pode tirar o amor de alguém do seu familiar. Então a gente tem que ter esses cuidados. E querendo ou não, isso já gera uma certa pressão sobre a própria profissão. É verdade. Pedro, tem muita gente que tem curiosidade como é o dia a dia do médico. Que hora acorda, tem que estudar o dia todo, tem aquele horário, não, eu tenho uma doença nova que está surgindo, eu tenho que me atualizar. Como é que funciona? A hora que chega no plantão, dá para dormir, não dá? Leonardo, sendo bem sincero a você, assim, essa questão do horário de acordar, ela varia muito. Por exemplo, eu acordo 5h30 da manhã. Às vezes acordo um pouco antes. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito, muitas das vezes, de dormir cedo. Por volta de 10h30 da noite já estou dormindo. Mas também acordo cedo. Então, assim, a rotina do médico, ela varia muito de médico para médico. Eu, particularmente, eu acordo, gosto de ler jornal, ler notícias, assisto minha televisão sempre jornal, dificilmente assisto outra coisa mais por conta do tempo. Gostava muito de assistir filmes e séries, mas hoje dou mais prioridade ao jornal.
A gente vai para as atividades laborais, seja em pronto atendimento, seja em hospitalar. Antigamente fazia PSF, também ia. E assim, estudar faz parte de qualquer profissão, seja médico, seja engenheiro, seja direito, porque o mundo está em constante construção e sempre vai surgir coisas novas. A faculdade ela ensina um pedaço, porque no dia a dia, na rotina, a história é totalmente diferente daquilo. Às vezes a gente está com um paciente que a gente fecha o diagnóstico e do nada aparece um sintoma novo. E aí você se questiona, será que é uma outra doença diferente do que a gente pensou? Ou será que é um sintoma novo que surgiu de uma doença simultânea? Então, assim, o bom da medicina aí é isso. É você ter essa capacidade de raciocinar de forma lógica e tentar compreender todo o processo. Porque você entender a doença, entender o paciente, não é só você entender o sintoma e o paciente, é você entender todo o contexto. Por aí, como é o ambiente familiar desse paciente? Como é o dia a dia dele? Como está a situação financeira? Você tem uma visão completa dele, porque quando você para observar hoje, a OMS recentemente inseriu no bem-estar e qualidade de vida do paciente até a questão espiritual. Então, você tem uma visão completa desse paciente, é o que faz você ter um bom diagnóstico. Então, você precisa sempre estar se atualizando e sempre procurando entender o quanto o ambiente externo interfere na saúde. Teve algum fato inusitado ou engraçado que aconteceu em algum plantão seu? Rapaz, tem muito, Leonardo. Tem muito assim, tipo... Recentemente teve uma situação de uma pessoa que chegou e estava gestante e veio dizer, doutor, eu queria entender por que quando eu como rosquinha, o meu bebê ele fica se mexendo. E quando eu paro de comer, ele para de mexer. Então, assim, tem coisas que não é que você está rindo da ignorância. Não tem nada a ver com isso. É porque é engraçado. É a preocupação e, muitas das vezes, a confiança de que você vai dar uma resposta para aquela pessoa que vai apaziguar. Entendeu? Tem muitas coisas na medicina, Leonardo, que deixa a gente feliz. Recentemente também, a mesma proporção que teve Dona Maria Luísa, também teve outra paciente, uma senhorinha de 101 anos, que ela Olha caiu, só. quebrou o fêmur, foi feita uma cirurgia para colocação de um Vilisárovo. Vilisárovo, para quem não sabe, é aquela famosa gaiola da ortopedia. E no outro dia, pós-cirúrgico, a gente já botou a paciente em pé para andar. E ali ela chorou. E quando eu questionei o motivo, se ela estava triste, se estava doendo, ela falou, não, doutor, eu achei que eu não ia voltar a andar mais nunca. E dando esses passinhos aqui, eu estou feliz demais da vida. Que Deus abençoe você, sua família, e essas coisas assim enchem a gente de alegria. Eu vou dar uma pausa na área da medicina e voltar um pouquinho. Eu esqueci de perguntar isso. Mas antes, a falar sobre os nossos patrocinadores, agradecer a JR Proteção Veicular, na pessoa do Ricardo e Valdeni. Agradecer também a dona Carmelita e toda a equipe, o seu Emílio também, da Farmácia Popular Comprando Certo, o Vitor e a Flávia, da Lupo Telecom e Alagoas Alto. E pedir para todo mundo continuar dando like, se inscrevendo no nosso canal e comentar para que a nossa informação chegue a mais pessoas. E a nossa proposta é essa, como já venho falando nos outros podcasts, é ouvir o máximo de pessoas da sociedade taquaranense, independente da área de atuação de cada um de vocês. Você que está assistindo, você pode estar sentado nessa cadeira que o Pedro está também. Pedro falou que casado, tem uma filhinha. Eu quero saber sobre isso. Como foi que você conheceu a sua esposa? Foi na faculdade? Como foi isso aí? Rapaz, eu costumo dizer a ela fica até com raiva disso, que eu ia passando na rua e ela deu por cima. Mas, na verdade, não foi bem assim não, sabe, Leonardo? Eu estava solteiro e aí no Instagram, foi por incrível que pareça, passou uma foto dela, não sei como, e aí eu adicionei, e aí ela postou uma foto nos stories, na época, isso tem 5 anos mais ou menos, e aí eu curti, a gente começou a conversar, eu disse que não é legal, tal, gente boa. A gente começou a conversar, digo, vamos marcar de sair? Ela disse, não. Ela chegou, me deu um bolo e tal, mas, como eu disse, tudo na vida é tentar, insistir. Fui lá insistir e, graças a Deus, a gente está aí, tem um fruto que é a Maria Júlia, que assim, sabe, eu imaginava na vida como era ser pai. Hoje eu tenho a convicção que é muito melhor do que aquilo que eu imaginava. Quando eu casei, Leonardo, teve um juiz que fez a cerimônia de casamento, que foi o Dr. Rômulo. Sim, bem conhecido. E Dr. Rômulo disse o seguinte, hoje você está casando e você vai ter um outro status perante a sociedade. Tudo bem. Quando minha filha nasceu,
teve um negócio que falou bem assim: hoje você está se tornando pai. Você vai ter uma visão de mundo totalmente diferente do que você adquiriu todo esse tempo atrás. E, de fato, hoje com minha filha, a minha mente mudou, digamos, 80% em comparação às convicções que eu tinha na vida. Então, foi uma das melhores coisas que aconteceu. E bate aquela saudade, né? Plantão, correria. Oxi, o cara tá lá fazendo ligação de vídeo, é todo instante preocupado, fica batendo saudade. Quando tá perto, quer ficar só agarrado. E, assim, todo tempo livre que você tem, que não tem alguma coisa para fazer, você quer estar junto. Sua esposa é médica também, né? Ela é médica. Ela segue qual área, Pedro? Hoje ela está como médica generalista, trabalha no PSF lá em Itaquarana, mas a predição dela é ir para a área da dermatologia. A gente está se programando para ela começar estudo de residência para alcançar esse sonho dela. Pois eu já ouvi bons comentários. De você, eu sou suspeito até falar, né? Mas ela também, muitas pessoas falaram bem. Que ela, acho que ser médico, mesmo sendo jornalista, é importante ressaltar essa proximidade com o povo, né? Como você falou, cada paciente que você vai atender, você enxerga o seu pai, a sua mãe, um parente seu. E falta muito isso, às vezes. Tem profissional que não tem essa sensibilidade que você tem, Pedro. Leonardo, a questão da empatia, querendo ou não, é algo inerente dentro da medicina. Eu talvez expandiria até mais dentro de qualquer área. Quando você tem empatia pelo seu próximo, você começa a entender de uma forma totalmente diferente. Que hoje eu observo assim. Hoje o médico, falta empatia no médico e falta empatia no paciente. Então, muitas vezes a gente está numa questão mecanizada da relação. Ela não é porque está ao meu lado, mas ela é uma pessoa muito empática. Ela é uma pessoa que ela tenta ser caridosa ao máximo, ela tenta ver qualquer coisinha abala ela relacionada. Paciente que passou uma vez por ela acaba marcando e já fica reflexiva sobre aquele paciente, buscando informação a todo instante. Então, assim, eu enxergo nela o tipo de pessoas que faltam muitas vezes dentro da medicina. Lógico, não estou querendo dizer que é a maioria de médicos que não possuem essa capacidade. Muito pelo contrário, o que eu observo hoje são médicos muito empáticos. Mas seriam pessoas que a gente deveria ter como molde dentro da medicina. Não, e é o que você falou no começo do podcast. Em todas as áreas, né? O dinheiro ele é uma consequência do trabalho que você vai exercer. Agora, você não pode entrar em uma profissão, seja ela qual for, não, eu só vou entrar nessa profissão porque paga X. Eu acho que você não vai ser um bom profissional. Olha, Leonardo, eu sendo bem honesto a você, medicina hoje é visto como uma fábrica de dinheiro. Mas se você parar para analisar, tem muitas outras profissões que são muito mais rentáveis do que a própria medicina, dão muito menos dor de cabeça, dão muito menos preocupação e talvez lhe deixe satisfeito tal qual a medicina, entendeu? Qual é a diferença? É porque é o seguinte, o que diferencia uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa mal-sucedida é o caminho que ela decide percorrer. Porque assim, vamos lá supor, digamos, eu sou um engenheiro civil. Então, todo engenheiro civil ele tem mais ou menos ali uma faixa etária de salário X no mercado de trabalho. E tem aquele que se destaca que recebe muito fora da curva ali daquele valor. E o que diferencia uma pessoa da outra? É só o desejo? Não, porque o desejo todo mundo tem. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas onde é que fica a pergunta? O que é que você está fazendo diferente para sair fora dessa curva, entendeu? Então, assim, medicina, ela não é o único meio que pode proporcionar um salário alto. Costumo dizer que a medicina ela não tem um salário alto, porque se parar para observar, o salário do médico ele pouco mudou nos últimos 10, 15 anos. Ele é apenas um salário justo para que você possa sobreviver. Queria eu que todas as profissões pudessem ter um salário justo, que muitas vezes não tem, isso eu deixo bem claro. Mas a medicina talvez não seja a única forma de você ter um salário digno de vida. Ô Pedro, você se mostra ser, eu conheço você bem, é um cara extremamente paciente. E já teve algum momento da sua vida que você estava fazendo algum atendimento, chegou um paciente que veio ali sem conhecer o problema e se alterou e você teve que manter a calma? Leonardo, direto tem isso, entendeu? Teve um que foi me chamar para briga e tudo mais, e assim, eu percebi que o que ele queria, na verdade, era só chamar a atenção. Depois eu fiquei sabendo por que ele queria fazer aquilo, enfim.
Mas sim, a gente recebe isso diariamente, sabe, Leonardo? Uma vez eu estava no pronto atendimento, chegou um paciente 9 horas da noite, pronto atendimento lotado, muita criança com febre, muito paciente com pressão bastante alterada. E esse paciente chegou para fazer uma lavagem otológica, ou seja, uma lavagem no ouvido. 9 horas da noite, o cara me esculhambou porque eu dei prioridade aos pacientes mais graves. Então, assim, são esse tipo de coisas que muitas das vezes deixa a gente um pouco decepcionado, não é com a medicina, mas sim com as pessoas. Porque, por exemplo, se eu tenho ali um filho pequeno que ele está com um quadro febril, ele pode a qualquer momento evoluir para uma convulsão febril. E para um pai e para uma mãe ver uma situação daquela ali é algo chocante. Eu estou ali com uma pessoa que ela está com uma pressão bastante alterada, 220, 250. Se não tiver um tratamento de imediato, ela pode evoluir para um quadro de acidente vascular cerebral, ela pode evoluir para um AVC. Então, assim, uma pergunta que a gente faz: será que as pessoas de fato estão tendo entendimento qual é o papel do médico, quando fazer os determinados serviços? Porque querer priorizar uma lavagem de ouvido em relação a uma pressão alta e uma febre, eu acho que é algo desumano, na verdade, né? E isso não acontece só em questão de atendimento, não. Muitas vezes as pessoas, ela cobra que dos políticos, mas muitas vezes você está na casa lotérica ali na fila, está um tempão, uma hora, e chega uma pessoa que acha que o tempo dela é mais precioso do que o seu, quer que você quer passar na frente dos outros. Eu acho que isso também é um problema do brasileiro, viu, Pedro? Leonardo, eu não vou mentir para você, olha, tem algumas coisas que, querendo ou não, pelo fato de ser médico, algumas pessoas tentam lhe privilegiar. Vou ser bem sério a você. Já ocorreu de eu ir a um banco e a pessoa diz: não, doutor, pode passar na frente. Não, eu estou aqui, não estou aqui com urgência. Estou aqui como você, vim resolver um problema meu, eu posso esperar de qualquer jeito. Porque se fosse eu no seu lugar, eu não gostaria que alguém passasse na minha frente. Entendeu? Então, em todos os setores existe essa questão de pessoas que acham que deve ter privilégio em tudo na vida. E a vida não é bem assim. É muito diferente daquilo que a gente pensa. Ô Pedro, na questão do diagnóstico, eu acho que é algo muito importante para você solucionar, digamos, aquele problema daquela pessoa. Mas teve algum momento que uma pessoa entrou no seu consultório e ela omitiu alguma informação, ou mentiu mesmo, disse que estava passando por algo sem estar, ou para querer um atestado para a empresa. Já aconteceu algo assim? Leonardo, acontece quase sempre. Vou dizer para você. Como eu lhe falei, dentro da medicina, quase tudo tem um motivo, um porquê e o para quê. Nada é feito de forma aleatória. Então, dentro da medicina, a gente tem como, muitas das vezes, reconhecer quando o paciente está simulando dor. Existem diversas escalas de dor, a gente quantifica até pela face do paciente. A gente, quando o paciente entra, muitas vezes o paciente não percebe isso, mas a gente percebe até como ele está andando. A marcha que ele desenvolve, a forma dele andar, diretamente já pode ser atrelada a uma patologia, ela já pode ser atrelado a uma hipótese de diagnóstico ali de imediato, entendeu? Então, a gente acaba observando muito. Muitas das vezes as pessoas elas vão para pegar um atestado e dizem: doutor, estou precisando de um atestado urgente, porque eu estou com a dor de coluna tremenda. Mas o cara tá descendo até o chão, o cara está dobrando, o cara está fazendo inúmeras coisas. Então, será que de fato ele está com esse problema de coluna? Porque muitas vezes as pessoas elas enfrentam e consideram o atestado como algo simples. Mas o atestado é um documento médico. O que acontece? O atestado médico ele serve para incapacidade ou temporária ou permanente. Incapacidade é você não tem condições de executar determinada atividade. O fato de você estar só sentindo a dor não justifica muitas das vezes um atestado. Mas as pessoas acham que se porque você foi para uma consulta, você obrigatoriamente tem que ter um atestado. E muitas das vezes isso gera um problema que você não quer imaginar. Para o paciente é algo simples, é só um papel assinado. Mas para o médico não. Você pode ter graves repercussões em virtude de um atestado feito de forma incorreta quando não cabia ser afastado. Realmente. E como você falou, tem muitas pessoas que não entendem, né? Porque você também tem que prestar conta, né? Tem feito um relatório sobre as pessoas que é atendido e tem tudo isso. Não pode mentir ou omitir alguma informação. Tanto é, Leonardo, é assim que antigamente que eu digo, até mesmo esse ano, vai começar agora em março, uma plataforma do CFM chamada Atestar. Os atestados têm que ser emitidos pelaquela plataforma. Não vai ser mais poder ser emitido a punho ou diretamente no consultório. Todos os atestados têm que ser emitidos ali e vai criar um banco de dados.
Porque muitas das vezes as pessoas estão botando atestado como se fosse água, assim, chega, tudo eu preciso de um atestado. É semelhante à medicação, sabe? Muitas vezes a gente encontra muito ali no consultório, doutor, estou querendo tomar medicação tal. Peraí, calma, vamos procurar entender o que é que está acontecendo, porque a diferença de uma medicação para um veneno é só uma coisa, é a dose que você faz uso. Então, muitas das vezes você faz uso daquilo dali, acha que está lhe fazendo bem, mas na verdade está lhe fazendo mal, sabe? Tem muita gente que gosta de usar anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma excelente medicação, mas se você não tiver cuidado, você pode causar uma úlcera estomacal, você pode causar problemas renais. Então, tem que ter tudo uma parcimônia, tudo um cuidado para ser utilizado. Por isso é importante ouvir o médico. Não é só dizer eu quero, é importante ouvir. Você tocou em um ponto agora, que eu trabalho no jornalismo, a gente tem observado bastante as pessoas se automedicando. Vai lá no Google, coloca os sintomas e o que o Google oferece vai, não, tem que tomar esse medicamento. Eu queria que você falasse sobre isso, essa importância de você procurar um médico especialista e não se automedicar. Principalmente em uma época que a gente está vivenciando que muitas pessoas estão querendo emagrecer, compra aquelas canetas emagrecedoras, às vezes a gente não sabe nem qual é a procedência, muitas das vezes vem lá do Paraguai. Não estou dizendo que no Paraguai a medicina não é boa, mas tem alguns medicamentos que têm sido falsificados lá. Isso já tem sido comprovado. E você falasse um pouco sobre isso, Pedro? Inclusive, até propriamente dizendo, dentro da medicina, tem pessoas que estão sendo acusadas de estarem fabricando de forma ilegal essas medicações no próprio Brasil, né? Dentro desse contexto de automedicação, a gente tem um perigo muito grande, sabe, Leonardo? Tem medicações que as pessoas julgam ser de um alto potencial de morte, quando, na verdade, para você ter uma intoxicação por ela, você teria que tomar 300 comprimidos dela. Não vou dizer o nome porque, assim, né? Sim, sim. Tem outras medicações que a gente faz de uso rotineiro, que a gente compra na farmácia, é bem baratinha, que se você tomar 20 comprimidos e não tiver um cuidado, você pode causar uma falência hepática grande, entendeu? Então, a automedicação, ela apresenta um perigo, ela apresenta um risco. Você falou aí das canetas emagrecedoras. Quando você vai fazer uso de determinadas canetas que você não tem um acompanhamento médico, isso é um perigo tremendo. Porque, vamos lá, tem uma determinada caneta aí que se você não tiver o cuidado com a própria alimentação, com a própria dieta, não faz acompanhamento com o nutricionista, você pode desenvolver um quadro de pancreatite grave, entendeu? Então, não é só tomar, é o como você toma, o que você se alimenta e tem todo o conjunto. Tem gente que quer resultado muito rápido, então essas canetas elas têm uma graduação de dosagem que você tem que acostumar o organismo. Tem uma determinada caneta que você inicia com a dose de 2,5 e quem nunca foi sensibilizado, em vez de iniciar com 2,5 aumentando, ela vai logo para 15. E isso, querendo ou não, ele acaba exigindo muito do seu corpo. E, querendo ou não, vai gerar uma cobrança no futuro que talvez seja um preço muito caro. Não, isso é um problema. Eu acredito que é um dos desafios, olhando assim como jornalista, para a medicina, é essa questão da internet, das pessoas, ela está com um problema, vai lá, pesquisa e já chega para o médico, dizer, não, doutor, eu tenho isso e tem que ser tal medicamento, e muitas das vezes não é aquilo. Olha, Leonardo, se você pegar e você for pesquisar em algum buscador da internet, uma determinada patologia, você bota lá, estou com esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Pode olhar, que uma das hipóteses diagnósticas que vai ser elencada ali pelo mecanismo de busca vai ser câncer. As pessoas já chegam logo alarmadas. Doutor, será que é câncer? Não, muitas das vezes a gente está apenas com a virose sazonal, porque tem períodos do ano que a gente tem determinadas propensões a ter mais diarreia, a ter mais um quadro gripal, arbovirose. Então, assim, o mecanismo de busca ele vai dar uma visão geral, mas a gente tem que ter, primeiramente, um raciocínio clínico para analisar os sintomas do paciente e os sinais que o corpo emite. Então, esse raciocínio clínico e sintomas, muitas das vezes, infelizmente, nem o mecanismo de busca, nem as IAs, como se falam hoje em dia, eles são capazes de desenvolver. Então, assim, procurar sempre uma opinião médica é essencial. Sempre, sempre, sempre. Eu costumo dizer também que você vai pesquisar determinada medicação, as pessoas têm muito essa ideia, que, vamos lá, determinada medicação serve para isso, mas não é bem assim. Determinada medicação serve para isso, mas se você já tiver outra doença X,
você pode agravar essa doença X. Tem medicações para quem tem glaucoma, que se você fizer uso dela, você vai estar beneficiando você em uma parte, mas você vai estar prejudicando o seu glaucoma. E muitas das vezes o mecanismo de busca ele não vai ser capaz de definir os tópicos pelos quais você tem que analisar de forma que desenvolva um certo raciocínio, entendeu? Por isso é importante a opinião médica. Já teve algum momento na medicina que você pensou em desistir? Em desistir, não, Leonardo, mas tem diversos momentos que às vezes deixa a gente um pouco triste, sabe? Principalmente nessa falta de entendimento da população de que o médico ele é um ser humano como ele. O fato de eu ter estudado para virar médico não me define uma pessoa diferente de você, porque o meu mecanismo de funcionamento e fisiologia do meu corpo é totalmente igual à sua, não muda nada. Só que as pessoas esquecem que o médico ele cansa, que o médico ele fica com raciocínio lento, que o médico ele muitas das vezes precisa ir ao banheiro, ele tem a necessidade fisiológica dele, que o médico precisa tomar uma água, entendeu? Esquece tudo isso. Eu costumo dizer, sabe, uma máxima, Leonardo, que o médico ele não é uma máquina, ele é um ser humano. E as pessoas muitas vezes esquecem desse detalhe. Teve uma situação que marcou muito, até mesmo na situação da urgência lá em Itaquarana, que foi um amigo próximo. Um amigo próximo que eu digo, se tornou amigo próximo, mas era um senhor ali mais ou menos 50, 60 anos, que ele chegou para a gente infartando. E como eu estava nesse dia, o fluxo de atendimento foi reduzido, tinha poucas pessoas sendo atendidas, a resposta é muito rápida, porque você consegue raciocinar muito mais rápido. Diferente quando você já está uma pessoa cansada, porque o fato de você não estar ali no trabalho braçal não quer dizer que você não canse, muito pelo contrário. O trabalho mental ele causa mais fadiga do que o braçal. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eu digo, porque a gente que trabalha lendo muita informação cansa mentalmente, você tem que cuidar. Imagina aí, como a gente estava conversando anteriormente antes de abrir o programa, às vezes o excesso de informação faz você ter que raciocinar muito para poder filtrar o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. E querendo ou não, você vai buscar em um canto, busca em outro, procura informação com um amigo, vai tentar colher a verdade ali para poder divulgar. Então, assim, retornando um pouco à sua pergunta, desistir, não. Mas teve momentos que a gente já se sentiu triste dentro da própria medicina. A medicina que o Pedro imaginou no ensino médio, no início da faculdade, é a mesma medicina que o Pedro formado vê hoje no dia a dia? Existe uma certa diferença. Tem outro ponto também que a gente muitas das vezes acha que as escolas médicas elas preparam o médico para tudo na vida. Muito pelo contrário. A escola muitas das vezes ela prepara o médico para aquilo que está no livro. E quando a gente sai, é totalmente diferente do que está no livro. Às vezes, digamos, doença X tem 10 sintomas e quando você vai para o dia a dia você só consegue identificar 2. Entendeu? Então tem essa diferença. E o outro ponto é, quando a gente está na faculdade, talvez por certa imaturidade, a gente pensa que a gente vai conseguir interferir e salvar todo mundo. E na vida não é assim. A gente tem que reconhecer que por mais que a gente faça o tudo e mais um pouco, infelizmente, cada pessoa tem sua particularidade e por mais que você invista tanto no seu conhecimento ou no melhor hospital que possa existir, aquela pessoa, infelizmente, ela vai colapsar. Ô Pedro, já ocorreu alguma situação que chegou um paciente, de acordo com o que ele foi descrevendo para você, você não conseguiu identificar, teve que buscar a ajuda de outro amigo? Porque uma vez eu estava até na rádio, teve um amigo meu que disse que chegou um problema, estava lá sendo atendido, e o médico foi bem realista. Olha, o problema que você está, eu não sou especialista nessa área. Agora tem um amigo meu que eu vou enviar uma mensagem para ele para ver se ele pode nos ajudar nesse momento. Já aconteceu isso? Já aconteceu, sem sombra de dúvida, Leonardo. E isso eu acho interessante, o médico ele ter o conhecimento de suas limitações. Não porque ele não seja uma pessoa que se preparou, mas porque a medicina ela é muito ampla. É muita doença. Você não tem como compreender tudo da medicina. Por isso que existem as subespecialidades, porque você vai se especializar em cada área da medicina. E aí você vai conseguir conversar com um amigo, por exemplo. Já aconteceu de eu estar na ortopedia e precisar da opinião do meu amigo que é vascular. E a gente manda, troca informação e vice-versa. Então, esse é o bonito da ortopedia, da ortopedia e da medicina em si. É você reconhecer as suas limitações e procurar a ajuda de um amigo. Não tem nenhum problema nisso, entendeu?
O que é que eu considero que o médico talvez seja um problema enquanto médico? Dele não conhecer o básico da sua área. Um médico que não sabe reconhecer o básico, talvez ele esteja ali dentro da especialidade errada ou até mesmo dentro da área de atuação totalmente fora do senso dele. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, que eu conheço, não vou citar nome, né? Ele falando sobre a questão da medicina. Uma vez uma pessoa estava com um problema no coração e no pulmão também. E o médico disse, olha, eu entendo do coração, agora no pulmão tem que ser outra pessoa. Aí muita gente questiona, não, mas o cara é médico, estudou, é formado em cardiologia, mas como você falou, é muito amplo. E assim, é importante quando o profissional diz, olha, nessa área eu não entendo, mas tem tal profissional que entende e pode lhe ajudar melhor. É melhor do que passar tipo uma medicação errada, né? E aí vai ter um problema maior. Você falou aí de um ponto importante, estava com problema no coração e no pulmão. Tem algumas patologias que causam essa repercussão. Vou dar só um exemplo. Tudo que chega no coração, a gente nomeia como veia. E tudo que sai, a gente nomeia como artéria. Então, o corpo humano ele sofre um processo de hematose. Hematose é a troca de gases dentro ali da região pulmonar. Então, a gente tem a artéria pulmonar, que o sangue que chega ao coração a gente manda para o pulmão, para ser oxigenado, ele retorna pelas veias pulmonares. Quando você tem um problema cardíaco, essa bomba ela passa a ter dificuldade, então a gente começa a ter um quadro também de congestão pulmonar, ou seja, ele começa a ter a sobrecarga do pulmão e posteriormente vai ter também sobrecarga cardíaca. Então, os sistemas do corpo eles estão interligados. Um sistema gera sobrecarga e acaba gerando repercussão no outro. Então, compreender tudo é impossível. A gente tem que ter uma noção, como eu disse, saber os limites e saber o porquê a gente está fazendo aquilo, entendeu? É o meu limite, talvez assim. Região pulmonar eu não entendo. Então, vou pedir uma opinião de um colega para poder resolver o seu problema. Uma pergunta que eu vou fazer agora, que todo mundo se pergunta. Uma pergunta bem popular mesmo. Como é que vocês fazem aí para decorar tanto medicamento? O paciente chega lá, doutor, estou com isso. Não, tome tal, aí você vai lá, prescreve tal. Como é isso aí, Pedro? Tem uma máxima que diz bem assim, você quer desenvolver um hábito, execute ele por 21 dias. Depois de 21 dias, a chance de você abandonar é difícil. É a mesma coisa dentro da medicina e diversas outras profissões. A rotina acaba fazendo com que você decore. Que você aprenda, medicamento serve para tal função. Quem passa pelo meu atendimento vai ver que dificilmente eu boto o nome da medicação, o nome fantasia, aquele nome comercial que ele é vendido. Eu sempre boto o nome da substância. Por quê? Porque quando você pega a substância, você começa a ampliar o seu leque de medicações que você acaba gravando na sua mente. Então, a rotina daquilo dali faz com que você aumente seu repertório cada vez mais. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do SUS, né? Que você falasse um pouco o que o SUS representa para você. A gente sabe que o Brasil é pioneiro, né? É muito complexo, mas consegue solucionar muitos problemas o SUS. E tem muita gente boa se dedicando através do Sistema Único de Saúde. Olha, Leonardo, ano passado eu passei por uma situação e essa situação me pegou de um jeito que, assim, me deixou bastante reflexivo. Eu já era reflexivo. Eu não vou mentir para você, eu sou uma pessoa que eu acho o SUS fascinante. Há quem diga, mas o SUS não presta, o SUS tem as dificuldades. A gente está falando de uma população, Leonardo, de mais de 200 milhões de habitantes. O sistema público de saúde, para dar conta de uma massa dessa, é muita coisa. Mas nem todo mundo se consulta o tempo todo. Mas vamos pegar, se a gente só pegar 10% da população brasileira, a gente vai ter uma massa aí de mais de 20 milhões de habitantes se consultando. É muita coisa. E eu enxergo no SUS a última oportunidade que aquela pessoa que não tem possibilidade de ter acesso a um serviço de saúde público particular, saúde pública particular não, mas serviço particular, de ter o seu problema resolvido, entendeu? E já usei SUS, já usei o particular. Recentemente, que eu digo ano passado, meu pai, ele teve um quadro de síncope, e aí o primeiro ponto que a gente utilizou foi o SUS. Por que utilizou o SUS? Para quem não sabe, a gente tem alguns programas do governo estadual que têm gerado efeitos positivos. Para quem desconhece, a gente acha que o Brasil é um país ultrapassado, mas a cardiologia brasileira é considerada uma das melhores do mundo.
Um dos melhores centros de tratamento de AVC hoje no nosso estado é público. Tratamento de infarto é público. Então, a porta de entrada ali é o SUS, querendo ou não. É um bom mecanismo de saúde que ele salva vidas. Lógico, não é perfeito pelas dificuldades que a gente mostrou. Você trabalhar com saúde é algo muito complicado porque é muito gasto. O paciente que ele dá entrada, você não tem como prever de forma imediata o que vai ser necessário fazer, porque muitas vezes eu atendo um paciente aqui, ele precisa de um especialista, que vai precisar de um procedimento hospitalar, que vai precisar de um acompanhamento posterior. Nesse meio, ele vai precisar realizar diversos exames, então imagina o custo que não é para isso. É uma verba que você não tem como prever. Então, assim, eu considero o SUS necessário, mesmo com todos os problemas que ele pode apresentar, mas lembrando, muitas das vezes ele é a única e a última saída daquelas pessoas que não têm condições de pagar. Meu pai ele teve esse quadro de síncope e a gente deu entrada pelo SUS e posteriormente eu levei ele para um hospital particular aqui de Arapiraca, teve um bom atendimento e ficou um questionamento muito grande. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de ofertar ao meu pai isso. E aquelas pessoas que não têm possibilidade de ofertar o mínimo, como é que elas não ficam, entendeu? Muito se elogia, às vezes, os países do exterior. Ah, país tal, isso, aquilo, outro. Eu tenho um amigo que ele mora nos Estados Unidos hoje. Lá nos Estados Unidos a gente não tem SUS. É os planos de saúde, tudo mais. Quem trabalha pode pagar e quem não trabalha não tem esse acesso. E esse meu amigo, ele estava andando com o carro dele, estava ali na via, pilotando, e veio outro carro e bateu nele. De imediato ele foi para o hospital, porque ele só teve umas leves escoriações, que são aqueles cortezinhos, mas nada grave. Fez tomografia de crânio, fez medicações para as lesões e foi embora. E quando chegou em casa, umas 2 semanas depois, chegou a conta para ele pagar. Só no atendimentozinho desse lá, vieram cobrando $25 mil, o que daria hoje um pouco mais de R$120 mil. Ou seja, um atendimento básico que muitas vezes a gente vai ali para o UE, passa por todo esse trâmite e não paga nada. Aí você vai me dizer que o SUS é ruim? De forma alguma. Eu tive uma experiência também, eu estava em casa, dormindo, né? Eu durmo cedo também, porque eu acordo por volta de 3, 3h30, eu pego de 5 na rádio. E aí eu acordei com a minha mãe gritando, assim, meu pai tinha desmaiado. E ali foi uma situação que eu nunca tinha passado por aquilo. Cheguei, a minha mãe estava sentada ao chão, o meu pai por cima dela, né, que tinha desmaiado, e passou um filme na minha cabeça, que é uma situação complicada, e aí já pensei que meu pai não ia voltar, porque estava apagado, foi que ele conseguiu voltar e vomitou muito. Peguei e coloquei ele dentro do carro e quando eu cheguei no posto era você que estava atendendo. Ali foi um momento assim que passou um filme na minha cabeça, que a gente nunca espera que isso vai acontecer. E você fez um atendimento fantástico. Quando a gente saiu de lá, da unidade de saúde lá de Taquarana, e chegamos aqui na UPA, mudou agora, tem essa questão da regulação, né? Muitas pessoas às vezes não entendem isso. Encontrei o Dr. Romário, que quando eu falei que era de Taquarana, tal, ele disse, eu conheço o Dr. Pedro, tal, que ele viu que fica prescrito lá, atendeu muito bem. E como você falou, assim, meu pai, graças a Deus, está bem, e eu agradeço a você pelo diagnóstico, ter dado tranquilidade naquele momento passado. Olha, ele pode ter isso, aquilo, mas é importante regular, e eu achei fantástico assim. Eu trabalho sempre, Leonardo, com a mentalidade do seguinte: quando a gente está em pronto atendimento é aquele ambiente que é de consulta de urgência. O que é a consulta de urgência e emergência? É aquilo que, se você não intervir, você pode ter graves complicações e você pode evoluir a óbito. Ponto. Então, na urgência, eu trabalho sempre com a máxima: descartar o grave e torcer para ser o leve. Então, naquele momento, falando até do seu pai, quando seu pai chegou lá, eu trabalhei com a seguinte mentalidade: até que se prove o contrário, toda síncope pode ser um problema cerebral ou pode ser até mesmo um infarto. Então, a gente teria que fazer dosagem de enzima, rodar elétrico, se necessário fazer uma tomografia, porque muitas vezes assim, tá bem, tá respondendo, tá consciente, tá isso, para casa. Não é assim, entendeu? Não é assim, porque se fosse meu pai chegando ali, eu não queria que ninguém atendesse ele assim, sabe? E o Dr. Romário é um cara que, inclusive, foi diretor médico na época que eu trabalhava em Feira Grande, um cara excepcional, que a população de Feira Grande tem um carinho enorme por ele, por conta que ele também é um cara humano. Ele sempre procura entender as pessoas, ele sempre procura avaliar, sempre procura ouvir acima de tudo. Muito importante. E, Pedro,
deixar você tomar uma água enquanto eu vou falar dos patrocinadores aqui. Agradecer mais uma vez a JR Proteção Veicular, Valdenir, Ricardinho, a Farmácia Popular Comprando Certo, seu Emílio e Dona Carmelita, o Wilton também. Farmácia Popular Comprando Certo fica no centro de Itacoarana, ao lado do novo prédio da Prefeitura. E agradecer mais uma vez o Vitor e a Flávia, Loop Telecom e Alagoas Alto. Falta quanto tempo? Está com 1 hora. Já, pronto, já pode encerrar, né? Se quiser, pode. Pronto. Deixa eu pegar aqui para as últimas perguntas. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou encerrar com essa aqui. Pedro, estamos no final deste podcast muito enriquecedor, muito conhecimento. A galera que está aí almejando entrar na faculdade, com certeza que a partir desse podcast vai ter uma luz maior. Mas eu queria saber agora, para a gente finalizar, quais os sonhos do Dr. Pedro para o futuro? O que é que você almeja para o futuro? Olha, Leonardo, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto do que eu faço, pretendo fazer muito mais. O sonho é simples, poder ser reconhecido, acima de tudo, sobre aquilo que eu faço, poder viver uma vida tranquila com minha família, poder fazer viagem, eu sou fã de viagem, poder viajar nos momentos que me forem propícios, que forem possíveis, viver uma vida daquele jeito que eu posso dizer, não, sem estresse, sem preocupação. Lógico, não quer dizer que é sem aperreio, pelo contrário, muitas vezes faz a gente ter vida. Mas, acima de tudo isso, ser bem-sucedido do ponto de vista profissional, ser bem-sucedido do ponto de vista familiar e ser bem-sucedido do ponto de vista social. Ou seja, poder gozar das amizades que tenho com os amigos, não ter essa questão de ter que me esconder nos cantos, enfim, poder viver. Eu só quero isso para a minha vida, nada mais. Pedro, obrigado pela sua participação. Era uma das participações que eu estava aguardando muito. Eu conheço a sua história. Ver você conquistar o seu sonho e poder contribuir através da sua profissão na melhoria de vida de pessoas, isso para mim é muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora para os jovens que estão aí, terminaram o ensino médio, estão lutando para entrar na faculdade, querem ser médicos. Qual a mensagem que o Dr. Pedro deixa? Leonardo, antes de dizer essa mensagem, eu quero dizer que a gente é inspiração para muitas pessoas. Não só eu, não só outros profissionais, mas acima de tudo, pequenos detalhes, eles moldam grandes futuros. Talvez você não recorde, mas a gente conversando aqui agora, me veio uma lembrança de uma pessoa que se inspirou em você, por incrível que pareça. Foi. Talvez você não lembre, mas uma época que você foi para um encontro no Peru. Isso, Lima, no Peru. Foi. 2009. Teve uma pessoa que olhou para mim e disse assim, rapaz, bicho, eu vou me aproximar do Leonardo, não pela viagem que ele vai fazer, mas porque eu quero entender um pouco sobre aquilo que ele tanto fala. Então, assim, às vezes a gente não percebe o quanto a gente está servindo de inspiração. E quem era a pessoa? Não sei se foi o Edinaldo, não Sim, lembro. Foi alguém assim, sim, foi alguém sim. próximo do ciclo. Eu só me lembro dessa fala. Então, às vezes a gente não para observar, mas a gente tem inspiração para muitas pessoas com os mínimos detalhes que a gente faz. Eu me recordo, né, também que você falou da ortopedia, teve uma certa situação que hoje, por incrível que pareça, essa pessoa é meu staff, meu preceptor na residência, que uma vez eu fui para uma consulta no Hospital Chama, ele era ortopedista, eu fui com minha avó, e a gente terminou a consulta, era por volta de 6h30 da noite, e tinha uma senhorinha numa maca do município de Craíbas, e ele ia saindo, ele parou e perguntou, a senhora está fazendo o que aqui? Aí a paciente disse, estou aguardando um atendimento com o tal de doutor fulano de tal. Não, sou eu, mas a senhora não estava na lista. Eu disse, não, meu filho, é porque disseram tal. Aí a atendente falou, doutor, ela não estava na lista do senhor, não, ela veio no dia errado, tal. E essa pessoa falou bem assim, não, ela não veio no dia errado. Se ela está aí, ela vai ser atendida. E simplesmente ele pegou e voltou para o consultório, mesmo sendo aquela hora, ele voltou e atendeu ela. Então, tem coisas que a gente faz que na hora a gente não tem noção do impacto que aquilo ali ocasiona, mas que acaba gerando um grande impacto na vida das pessoas. Então, a gente tem que fazer as coisas nunca pensando em retribuição. Nunca. Ninguém deve nada a ninguém. A gente tem que fazer pelo simples fato de querer ajudar. E nunca aguardar
o retorno. Vou fazer isso porque lá na frente eu quero ter isso. Não. Eu sou uma pessoa muito ligada à religião, muito ligada a Deus. E eu acredito o seguinte, quando a gente faz o bem, muitas das vezes as coisas retornam sem a gente nem perceber. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida e a gente fica sem entender o porquê aquilo ali aconteceu. Entendeu? Então, assim, aquela pessoa, aquele aluno, aquela pessoa que já terminou a faculdade ou que tem interesse em ser médico, já tenho uma formação, mas quero ser médico. Como eu sempre falei, tenta. Mesmo que aquilo ali custe o suor, tente. O tempo ele vai passar independente de qualquer coisa. Se você agir ou não agir, ele vai ser tempo, ele vai passar. Então é melhor você ir em busca dos seus sonhos, tentar fazer aquilo que você quer, mas sempre lembrando da humildade que você tem que ter e nunca, jamais pisar em alguém para poder alcançar determinada situação. Tem um poema que eu vi certa vez, o Braulio falando, que é muito interessante. Que ele diz bem assim: nunca menospreze o pequeno, nem tenha inveja de quem cresceu. Viva a vida agradecendo por tudo que Deus lhe deu. Não tem para que agonia. O mundo gira e quem sabe o dia, o grande pode ser eu. Então, assim, humildade sempre e vá em busca de toda e qualquer sonho que existir. Esse é o grande Dr. Pedro. Pessoal, agradecer a todo mundo. Mais um episódio, mais um Taquaranense, que é inspiração para muitas pessoas. Continue compartilhando, se inscrevendo no canal, dando like, mandando para os seus amigos. Quem sabe logo logo eu posso também conversar com você. Então, um grande abraço. Mais uma vez agradecer a JR Proteção Veicular, Comprando Certo, a Loop Telecom e a Lagoas Alto. Lembrando que você pode também seguir a nossa página no Instagram, @Taquarana News. Pessoal, até mais, até logo logo.